Manda quem pode e obedece quem tem juízo, já diz o ditado. Agora, eu e você, ouvimos as ordens do nosso Criador? E pergunto mais, temos tido juízo em obedecer aquilo que Ele manda? Olá, meu nome é Wellington, estou aqui com você para mais uma reflexão para hoje e o texto da Palavra de Deus que vamos considerar hoje está em Juízes, capítulo 6, onde nós vamos aprender aqui nesses 40 versos sobre obediência ao Senhor. Gideão foi chamado para fazer algo espetacular para Deus e ele foi obediente. A pergunta que nós já fazemos no início é como nós temos reagido a essa convocação do Senhor para as ordens que Ele tem dado para mim e para você. Olha, o texto é maravilhoso. Primeiro, a gente vai ver entre os versos 1 até o verso 10 que Deus castiga pecados. Eu tenho sempre lembrado isso aqui, na verdade não sou eu que lembro, é o texto que lembra para mim e eu lembro para você que Deus não é molenga, Deus não é aquele Deus banana, molengão, que assim, sabe, coração molenga. Não é. Deus castiga pecados, Deus é santo e a santidade dele é importante, ele zela por ela. Ele é fiel ao seu amor por nós, mas é fiel à sua santidade também. E por isso ele castiga pecados. A gente percebe isso aqui nos versos 1 até o verso 10. 7 anos dominados pelos medianitas, destruição de lavouras, roubo de gado, ou seja, um pacote de criminalidade completa acontece aqui e mais uma vez por causa da idolatria, do verso 6 até o verso 10. Deus castiga o pecado. Deus usa pessoas corajosas para mudar essa situação. Gente que enfrenta as dificuldades. Dá uma olhada aí no verso 11 do capítulo 6 aí de Juízes. Deus usa pessoas que estão buscando solução, que querem de fato viver de forma diferenciada para a glória dele. Deus usa pessoas corajosas, gente que enfrenta os problemas, gente que ousa falar com Deus aquilo que está pensando, aquilo que está sentindo, porque sabe que pode ter intimidade com Ele, pode ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E por isso, não fica com medo, não fica com preguiça, não fica com vergonha, mas fala para Deus. Olha aí o que está escrito, né? No verso 13. Gente também que Deus usa, gente corajosa, que reconhece a sua própria limitação. Se tem uma coisa que não encaixa bem, é criatura arrogante com o Criador. Ser humano que quer ser melhor do que Deus, quer ser maior do que Deus. Não dá. É importante, como diz o verso 15, entender as próprias limitações. E aí Deus convoca gente assim, gente corajosa, gente ousada, para poder fazer as coisas. E essa convocação, esse chamado de Deus para mim e para você, porque eu estou entendendo que você e eu somos gente corajosa, gente que quer, sabe, lutar contra o erro, contra o pecado, principalmente a partir da nossa vida. Essa convocação de Deus é digna de fazer para Ele uma reverência, uma oferta. Veja aí o que está no verso 18. É uma convocação digna de acontecimentos espetaculares, coisas, né, diferentes acontecem com quem, sabe, se determina, se joga de fato nos braços de Deus e quer viver para Ele. Coisas diferentes acontecem, experimenta coisas diferentes. Quem tem temor, veja o que está aí no verso 22, e por isso essa convocação do Senhor merece de fato ser registrada, ter memorial, sabe, ser lembrada de que não é só mais um acontecimento na vida, não, é Deus, é um acontecimento diante de Deus e merece sim todo o registro. A gente percebe como que nós temos gostado de registrar as coisas, inventaram um negócio chamado selfie, que a gente tira foto assim na frente, né, nós mesmos aqui olhamos e tal. E às vezes a gente está num restaurante, tira foto da comida, está num parque, tira foto do parque, está na piscina, tira foto da piscina, está na praia, tira foto da praia, porque a gente julga que essas coisas são importantes. E aquilo que Deus manda a gente fazer, esse nosso relacionamento com Ele, essa experiência que você está tendo com Ele também merece ser registrada. É bom que você tenha isso anotado em algum lugar, que você tenha jeito de lembrar dessas coisas. Mas vamos continuar olhando o texto aqui, que eu creio que ele nos ajuda, porque Deus não só usa gente corajosa, convocando ela para uma missão, mas Ele exige ação, atitude. Não dá para ficar só pensando certo, sem fazer nada.
com os braços cruzados. Não dá, a gente tem que agir, tem que fazer de fato algo. E aqui a gente percebe do verso 25 e 26, né, purificação e sacrifício, uma tomada de decisão para viver uma vida pura, para viver de forma correta, mesmo que haja temor, medo, porque a gente percebe isso lendo aqui os versos 27, verso 28, verso 29, há um risco nessa nossa atuação com o Senhor, há um risco, porque Deus é santo, a gente não é, então a gente precisa de fato querer viver uma vida pura, uma atitude. E é interessante que para fazer o que Deus quer, Deus nos põe pessoas também em volta da gente, né? São atitudes, são ações que Deus exige de mim, de você, mas não chama a gente para fazer sozinho. Nos dá a oportunidade de dividir isso e dividir não só a responsabilidade, como também o esforço para fazer as coisas. Veja o que está escrito aí no texto, versos 34 e verso 35. O que mais me chama atenção nesse texto é o fato de como que Deus tem paciência comigo. Porque, apesar de eu ler isso aqui e saber de todas essas coisas, eu creio que você também sabe e acredita nisso. De vez em quando eu tenho dificuldade de crer. A minha fé fica um pouco vacilante, eu fico temeroso. E mesmo assim, Deus tem paciência comigo, porque Ele teve com o Gideão. Ele tem paciência com a nossa fé questionadora. Quando a gente fala assim, será que o Senhor quer mesmo isso para mim? Me mostra de alguma maneira, me dá a chance de entender que é o Senhor mesmo que está fazendo, que eu não estou enganado, que não é meu coração que está me enganando. E Deus dá essa oportunidade. Gideão fez isso 2 vezes. Ele pediu para que fosse de um jeito, que ficasse molhado no meio e seco em volta. Deus atendeu. Mas ele falou, será que não foi uma coincidência? Ah, Deus, por favor, tenha paciência comigo, faz de novo, mas agora invertido. Molha em volta e que fique seco no meio. Né? E Deus atendeu, porque Deus é bom até nessa hora para andar com a gente e nos ajudar nessa fé, que tem hora que questiona mesmo, quando a gente vê, como a gente pode ver aqui nos versos 36 até o verso 40. Então, olha, pecado sempre vai ser uma bobagem, sempre vai ser algo ruim, mas Deus está te chamando para viver uma vida santa. E Ele vai usar você, se você for uma pessoa corajosa, tiver disposição mesmo para poder viver na presença dEle, mesmo com dificuldade, mas sendo honesto na hora de se expressar com Ele. Vai exigir de você ação, vai te chamar, um chamado muito digno, mas vai te exigir ação e vai ter paciência com você se você tiver dificuldade de entender a vontade dEle. Busque viver na presença do Senhor e do jeito que Ele quer. Seja um crente, uma crente obediente àquilo que Deus te chama para fazer. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Eu te agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã que estão aqui comigo nesse momento. Essa história de Gideão é uma história que nos impulsiona a querer ser, de fato, obediente. Mesmo quando o coração da gente está duvidoso, porque a gente pode te perguntar, a gente pode testar se estamos de fato entendendo a sua vontade. Mas sempre que queremos viver na sua presença, o Senhor está do nosso lado, o Senhor nos usa, o Senhor nos chama para viver uma vida de coragem e de dedicação àquilo que o Senhor tem chamado a gente para viver. Nos dê, então, Senhor, a disposição para buscar isso, eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pelo tempo aqui comigo. Ore pela minha vida, ore pela vida desse ministério nosso aqui, de reflexão para hoje, desse canal. Ajude esse canal a crescer para que outras pessoas também possam ser abençoadas pela palavra de Deus, como você tem sido abençoado. Conto com a sua ajuda, com o seu like, com o seu compartilhamento, com a sua inscrição, em nome do Senhor Jesus.